Sabe, existe uma regra bem simples que basicamente separa a tranquilidade daquela catástrofe digital. É uma estratégia que pode salvar meses de trabalho, memórias de uma vida inteira. Hoje, a gente vai desvendar a regra 321. Para começar, vamos pintar um cenário que é um verdadeiro pesadelo digital. Aquele momento de pânico, sabe? O estômago gela quando a gente percebe que anos de fotos, documentos importantes, tudo, simplesmente tudo pode ter desaparecido para sempre. E aqui está a verdade que a gente precisa encarar. Quando se fala em segurança de dados, a falha de um dispositivo não é uma questão de se vai acontecer, é uma questão de quando. Ponto. Todo disco rígido, todo SSD tem uma vida útil, e uma hora ela acaba. Não tem escapatória. Imagina a sua cena. Ligar o computador de manhã e... nada. Cadê as fotos daquela viagem inesquecível? Sumiram. E aquele projeto que levou meses de trabalho, corrompido. É uma sensação de perda que é, nossa, profunda. Um vazio digital que afeta tudo. Pois é. E essa frase resume a dura realidade. Discos rígidos morrem, SSDs podem simplesmente queimar do nada e um ataque de ransomware, então. Ele não manda aviso. Achar que, isso não vai acontecer comigo, é uma aposta, e uma aposta bem arriscada. E com isso, a gente chega num conceito que é fundamental. Pode parecer estranho, mas matematicamente ter só uma cópia de um arquivo importante é a mesma coisa que ter 0 cópias. Por quê? Porque se algo acontece com aquela única versão, não tem plano B. A perda é total. Fim de jogo. Mas, calma, existe uma saída para esse caos todo. Existe uma fórmula, um método testado e aprovado por profissionais de TI, por grandes empresas, um método pensado para garantir que os dados sobrevivam a praticamente qualquer desastre que se possa imaginar. A regra 321 é basicamente um mantra de backup. É uma estrutura superlógica que transforma a proteção de dados, que parece algo vago, em um plano de ação bem concreto. E o melhor, extremamente eficaz. Então vamos lá. Vamos destrinchar essa regra, começando pelos 2 primeiros números que são a base, o alicerce de toda a estratégia. O primeiro número da regra, como o nome já disse, é o 3. E ele representa o ponto de partida de tudo, a quantidade total de cópias de dados que precisam existir no mundo. Então, o lance é o seguinte, é preciso ter pelo menos 3 cópias dos dados. Uma é o arquivo original, aquele que está ali no computador sendo usado no dia a dia. As outras 2 são backups. A lógica aqui é puramente estatística. A probabilidade de 3 falhas totalmente independentes uma da outra acontecerem ao mesmo tempo é praticamente nula, é quase impossível. Beleza? Agora vem o número 2. E ele traz um conceito fundamental para evitar um ponto único de falha. A palavra-chave aqui é diversificação do hardware. E o motivo para isso é crucial. Pensa bem, não adianta nada ter 2 cópias de segurança em 2 HDs externos idênticos, comprados na mesma loja no mesmo dia, um pico de energia ou um defeito de fabricação daquele lote pode levar os 2 embora de uma vez só. O ideal é variar, usar mídias diferentes, tipo o disco interno do computador mais um serviço de nuvem. Ok, agora a gente vai para o componente final da regra. E esse é talvez o mais importante de todos e, ironicamente, o que mais gente esquece. É o que separa um bom backup de um backup que é realmente a prova de desastres. E, finalmente, o número 1. Pelo menos uma daquelas cópias de segurança precisa obrigatoriamente estar guardada em um local físico diferente do original. Isso protege contra a catástrofe local. Pensa num incêndio, numa inundação ou até num roubo. Se a casa ou o escritório for atingido, ter 50 backups guardados na mesma gaveta não serve para nada. A cópia off-site é a garantia de que, não importa o que aconteça no local principal, os dados estão a salvo em outro lugar. Na prática, tem 2 formas bem populares de fazer isso. Uma, claro, é a nuvem. Serviços automatizados como o Google Drive e o Backblaze, eles cuidam disso. A outra alternativa, mais tradicional, digamos assim, é simplesmente deixar um HD externo na casa de um parente ou de um amigo de confiança. Funciona que é uma beleza. Só que o mundo digital muda o tempo todo, né? E as ameaças também evoluem. Por causa disso, a boa e velha regra 321 também precisou evoluir para lidar com um dos maiores perigos da atualidade, o tal do ransomware. Hoje em dia, os especialistas em segurança já falam numa evolução dessa regra. É a regra 32110. Parece complicado, mas esses números extras adicionam camadas a mais de proteção pensadas especificamente para as ameaças de hoje. O primeiro 1 a mais nessa regra representa uma cópia imutável, ou offline. Imutável, como a palavra já diz, é algo que não pode ser alterado.
Um HD externo guardado na gaveta, desconectado de tudo, essa é a forma mais simples e pura de uma cópia imutável. Mas por que isso ficou tão vital? É só pensar no seguinte cenário. Um vírus de ransomware entra no computador e criptografa todos os arquivos. Se o serviço de nuvem está sincronizado em tempo real com essa máquina, adivinha? Aqueles arquivos corrompidos são enviados para a nuvem, substituindo as versões boas. Nesse momento, o backup na nuvem já era, se tornou inútil. Aquele backup offline, imutável, guardado na gaveta, vira a última linha de defesa. Ele está completamente intocado pelo ataque. No fim das contas, a melhor forma de enxergar tudo isso não é como uma tarefa chata e cansativa. É como um investimento essencial. É uma verdadeira apólice de seguro para a vida digital. Então, para a gente resumir de forma bem clara, a regra é manter 3 cópias dos dados em pelo menos 2 tipos de mídias diferentes, com uma dessas cópias guardadinha em um local separado. 3, 2, 1. É sempre bom lembrar. Backup não é um gasto, é um seguro de vida digital. Não se deve esperar o desastre acontecer para dar valor àqueles arquivos que foram construídos ao longo de anos. A prevenção é a única estratégia que realmente funciona. E para fechar, fica uma última reflexão. Ter os backups é o primeiro passo, claro. Mas de que adianta uma apólice de seguro se nunca foi verificado se ela ainda é válida? Testar a recuperação dos arquivos de vez em quando é o que transforma uma estratégia de backup numa verdadeira garantia de tranquilidade. Pense nisso.